Cicatrizes invisíveis, traumas, emoções que muitas das vezes não curadas, não tratadas, interferem diretamente na nossa vida, tomada de decisões, relacionamentos, finanças, controle emocional e por aí vai. Meu nome é Ronaldo Damasio, nutricionista há 19 anos e mentor de mente muito leve. E esta semana nós vamos falar um pouquinho sobre as 7 emoções, baseadas principalmente no conteúdo de José Roberto Marx, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui em todos, eu quero citar uma em específico que essa semana foi muito nítido assim no consultório e eu quero trazer uma clareza aqui que possa às vezes ajudar você. Todos nós já passamos por todas as 7 emoções, tá? É a culpa, é o medo, a vergonha, a rejeição, o abandono, humilhação. Tá faltando uma agora que me fugiu, mas tá tudo certo, daqui a pouco eu lembro dela. E o que acontece? Todas essas emoções, elas existem em nós e elas se manifestaram em algum momento da nossa vida. Contudo, se a gente não trata, se não são curadas no momento oportuno e a gente dá o significado certo para cada uma, essas emoções elas viram traumas e esses traumas eles são carregados por uma vida inteira se você não os reconhece, se você não identifica e se você não ressignifica. É que detalhe, isso lá no nosso inconsciente faz com que nós tomemos atitudes, comportamentos, sentimentos, muitas das vezes inadequados, e esses sentimentos eles interferem diretamente nas nossas ações, e aí com isso as nossas ações criam nossa realidade, a nossa realidade muitas das vezes se torna indesejável e a gente vive naquela queixa, né, de reclamação e por aí vai. Tem uma frase do Paulo Vieira que eu adoro, que é assim: você não é culpado, mas você é responsável. Inclusive está ligado com uma das emoções, que é o sentimento de culpa, tá? Ou seja, eu não sou culpado por todas as coisas, mas quando eu existo, eu sou responsável pelas minhas ações. Aconteceu um acidente de motocicleta ali agora, antes de gravar o vídeo, que eu estive lá, né? Assim, parece que foi realmente um acidente, nada que seja proposital ou às vezes por imprudência. Simplesmente na rotatória, o motoqueiro veio, pegou o ponto cego do motorista e bateu. Ele já parou, já prestou socorro, já chamou a polícia, já chamou o SAMU, ficou ali o tempo todo, se mostrou preocupado. Então, ele não é culpado, mas ele é responsável. Por quê? Porque dirige. A mesma coisa do motoqueiro também. Ele não é culpado, mas ele é responsável, porque a partir do momento que você assume a possibilidade de dirigir, você se torna responsável, né, dentro das leis de trânsito. E a gente não quer, abelhinha, sai. E nós não queremos nenhum tipo de acidente, mas pode acontecer. É que o detalhe, quando eu carrego essa culpa dentro de mim, automaticamente eu vou me sabotar nas minhas ações, em tudo. No emagrecimento isso é muito comum acontecer, por exemplo, quando você no final de semana você comete aí um excesso e aí você se culpa, e aí o que acontece? Você se pune. Entende uma coisa, criatura divina? Todo sentimento de culpa vai gerar uma punição, e essa punição é uma sabotagem que eu tenho consciência. E aí você se punindo, você não consegue avançar nas quais você gostaria de avançar. Então quando isso acontece no final de semana, provavelmente você diz: já que eu furei mesmo, na segunda-feira eu começo de novo. Já que eu furei, eu não tenho que comer mais uma pizza, tomar um refrigerante, você por aí vai. Então você vai se sabotando e isso vai criando normalmente uma confirmação daquele sentimento de culpa, de punição, e você não consegue avançar, você não consegue sair do lugar. Então é muito profundo, a gente precisa conhecer as nossas emoções. Mas o que eu gostaria mais de falar aqui, que inclusive tem uma ligação muito próxima, são duas emoções profundas, que é do abandono e da rejeição, tá? Em algum momento da nossa vida a gente já se sentiu rejeitado ou abandonado. É que detalhe, acontecer algumas vezes está tudo certo. Agora, quando acontece várias vezes ou acontece numa situação onde a sua interpretação, principalmente, acontece na fase da primeira infância, dos 0 aos 7 anos, você
intensifica essa emoção dentro de você, e essa emoção se torna tratada, né? Se torna aí, vamos dizer assim, não vou falar que é uma doença, mas isso vai interferir em tudo que você for fazer. Então você se sente abandonado em várias situações. Quantas vezes, por exemplo, o abandono, você não se sente pertencente a um lugar, você não se sente deslocado, você tem vergonha, você tem timidez, inclusive quando a rejeição manifesta até na nossa estrutura física. Normalmente pessoas que se sentem abandonadas, rejeitadas, elas andam com o ombro caído. Como diz, isso é uma manifestação física do que o teu inconsciente tem gravado para você. E aí você precisa buscar uma clareza, buscar às vezes situações da sua vida nas quais você se sentiu abandonado, você se sentiu rejeitado. Às vezes, por exemplo, na escola você sofreu bullying, você tinha um apelido aí que não te agradava, isso é uma rejeição, ou seja, você não se sente pertencente. Tem gente, por exemplo, que não se sente pertencente à parentela. Eu até digo, como eu estava falando na aula, sabe quando você é criança, que é traquinagem de criança, mas que naquele momento, para nós que éramos crianças, às vezes nós absorvemos de uma maneira tão intensa que aquilo reverbera até hoje na nossa vida. Eu lembro, por exemplo, de situações onde eu tinha primos, vamos dizer assim, mais afortunados, né, que tinham boas condições, e tinha primos que muitas das vezes falavam, eu posso comprar isso, eu posso comprar aquilo, meu pai isso também é uma emoção de humilhação, e muitas das vezes você vai se sentir inferior, vai se sentir pequeno. Então são várias emoções que interferem no nosso dia a dia. Quantas vezes, inclusive isso é algo que aconteceu comigo, que essa questão de humilhação, eu não vou me recordar, eu não me recordo assim, mas eu tinha alguns primos que falavam isso, mas não era tão recorrente. Então eu me sentia, por me sentir inferior, eu não achava merecedor das coisas. E aí detalhe, se você não acha merecedor das coisas, tudo que você for fazer, você acaba não sentindo que é valorizado. Você tem medo, por exemplo, de colocar preço nos seus serviços. Isso acontece. Esses dias para trás eu recebi uma mensagem de uma paciente, participante agora de Mente Corpo Leve, falando exatamente isso, que ela tinha medo de colocar preço no serviço dela, porque ela achava caro, porque ela não se achava merecedora. É caro, você merece, e é um preço justo, e você tem que pagar por isso. É que quando você, inclusive, olha só o tanto que isso é doido, você não se sente merecedor, você vibra numa energia mais baixa. E nós atraímos para a nossa vida aquilo que a gente vibra, o que a gente sente no nosso corpo, no nosso íntimo, a gente vai emanar isso para o universo devolve. Então, ou seja, eu vou atrair situações naquele sentido. E se você jogar isso para o lado da espiritualidade, Deus inclusive manda essas situações para você, ou para você tomar níveis de consciência e se curar, ou você, se você não perceber isso, você acaba ficando mais enraizado. Mas você precisa entender que situações assim vão acontecer na sua vida e muitas das vezes é para te tratar, é para te curar. Eu mesmo, quando eu abri minha mentoria de Mente Corpo Leve, ela custava 1/3 do que é hoje. Por quê? Porque eu não me achava merecedor, achava que não tinha capacidade de fazer uma mentoria, e logicamente que isso tudo eram crenças que estavam enraizadas em mim ali, de não merecimento, de achar que eu não tinha potencial para isso. E algo que eu sempre falo, né? Todos nós temos potenciais incríveis, é que você precisa começar a acreditar em você. Deus acredita em você, Ele sabe do teu potencial, sabe da tua capacidade, porém você mesmo se sabota. Então isso é muito comum. E essa semana aconteceu um caso de um paciente meu no consultório, que eu perguntei para ele assim, vem cá, ele estava fazendo as suas queixas, tal, tudo, e eu falei assim, se hoje você sofresse aí um acidente, perdesse os movimentos do braço, das pernas, e alguém vai ter que cuidar de você, quem seria? Ele começou a chorar, porque naquele momento eu falei assim, cara, que pergunta profunda, você mexeu comigo agora. Porque assim, ele não espera nada, nem da esposa, nem do pai, nem da mãe. Ou seja, um nível de rejeição altíssimo. Se você se sente rejeitado, você não se sente merecedor, você não se sente pertencente. E olha só que detalhe isso aqui.
por ele se sentir rejeitado, ele não se sente amado. E uma coisa que é interessante, se diz cristão. Não estou falando que ele não é, ele é cristão, mas olha só, ele não consegue sentir o amor que Deus tem por ele. Porque nessa fala demonstra a sua incapacidade de ter essa percepção. E isso, quando a gente não se sente amado, a gente se sente rejeitado. Isso trava tudo na nossa vida. E se você não começar a compreender essas situações, você vai sempre ficar amarrado. E aí eu comentei com ele, falei, cara, você tem um nível emocional de rejeição muito grande, você precisa ser curado, você precisa pôr para fora as suas dores para que sejam curado, para que seja curado. Tiago, não me recordo agora, não sei se é 4,16, diz isso, né? Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Ou seja, eu somente vou sanar o meu desafio se eu começar a colocar para fora aquilo que me aflige. Quando eu ponho para fora, eu começo a tirar aquele peso que eu carrego. Eu começo a manifestar, às vezes, uma raiva, uma ira, alguma coisa que eu tenho dentro de mim, ou essa sensação começa a liberar. E somente a partir daí é que eu vou começar realmente a ser curado e dar um novo significado para a minha vida. E detalhe, viu, gente? Essa questão de rejeição, você não se sente amado, mas você precisa entender que também é uma questão de falta de aceitação da sua própria história. Então, quando a pessoa se sente rejeitada, abandonada, ela não aceita aquilo que ela viveu, aquilo que Deus proporcionou para ela viver. E aí, quando você não tem aceitação das coisas, você tem um nível de insatisfação e frustração muito grande. Então a vida nunca vai estar legal para ti. Então quando você começa a aceitar, inclusive a sua história, você começa a se valorizar, você para de se punir. Eu já fui uma pessoa que me puni muito, porque por ter passado uma infância, às vezes que eu trabalhei bastante, né, na fazenda, aí eu me punia, me cobrava, eu achava que foi injusto o que eu passei. Hoje não, hoje eu aceito e concordo, isso é importante, você precisa valorizar a sua história. E detalhe, quando você vence esse desafio, o seu testemunho será para abençoar outras vidas, outras pessoas. Tudo que eu faço hoje são desafios que eu estou vencendo a cada dia, que eu já venci e continuo vencendo, porque a gente nunca vai estar 100%. Quando eu tiver 100%, a gente pode ir para a glória, mas enquanto isso a gente precisa identificar esses padrões que têm nos afetado, trabalhar nisso aí. Então é profundo, e eu recomendo você buscar informações sobre isso, seja dentro de Mente Corpo Leve, quando surgir a oportunidade, seja às vezes um congresso voltado para renovação de mentalidade, audiobooks, podcasts. Você precisa entrar nesse mundo. O autoconhecimento, ele vai te libertar. Toda vez que você tem autoconhecimento, você começa a perceber o amor de Deus por você e a sabedoria dele sobre sua vida. Você começa a ter clareza das coisas. E ter clareza das coisas vai te tirar depressão, ansiedade, irritabilidade, transtorno bipolar, síndrome do pânico, que são todas doenças mentais. Ontem eu montando a aula, né, algo bem interessante que me veio foi o seguinte: se a minha raiz é emocional, os frutos também serão emocionais. Ou seja, essa raiz é emocional, os frutos serão emocionais e eu preciso tratar a minha parte emocional. Senão não dá certo, tá? Esse tipo de clareza é importante para o nosso crescimento e nosso desenvolvimento. Se você gostou desse vídeo, eu já quero que você curta, eu quero que você compartilhe, eu quero que você comente, eu quero que você compre um dos materiais digitais para ajudar no crescimento desse canal. Eu quero que você, às vezes, se não puder, qualquer contribuição é muito bem-vinda, tá? Mas assim, o mais importante é que a mensagem seja transmitida aí para você. Então já pega, curta, compartilhe, me siga, tá? Tem que seguir também para ativar o sininho, beleza? Semana que vem a gente está aqui para mais um vídeo. Um grande abraço a vocês, bom final de semana.